Análise, nosso foco será em entender quais são as melhores ações brasileiras para quem busca dividendos, com um olhar especial lá para 2026. O objetivo aqui é bem claro: compreender como usar o mercado de ações para construir uma base sólida de renda passiva. E a grande questão para quem busca essa tranquilidade financeira é justamente essa, não é? Como é que a gente faz para identificar as oportunidades de renda passiva que sejam realmente consistentes e, mais importante, sustentáveis no longo prazo? É exatamente isso que vamos detalhar. Mas antes de a gente seguir em frente, vamos só alinhar um conceito que é a base de tudo. O que, afinal, são os dividendos? De forma bem simples, pense neles como uma fatia do lucro que a empresa gera e que é distribuída para quem tem as ações dela. O mais interessante é que, com as escolhas certas, isso se transforma numa fonte de renda periódica sem que seja preciso vender o seu ativo principal. A nossa análise está dividida em 5 partes bem diretas. Primeiro, a gente vai entender os pilares de uma boa estratégia de dividendos. Depois, vamos passar pelos setores mais importantes para isso. Em seguida, vamos ver como montar uma carteira na prática. E, para fechar, como gerenciar os riscos, o que é fundamental. Certo? Então vamos mergulhar no primeiro ponto. Antes de a gente sequer pensar em nomes de empresas, é crucial entender os critérios, os fundamentos que sustentam uma estratégia de renda passiva que realmente funciona. O que de verdade define uma boa ação para dividendos? Então, o que define uma ótima pagadora de dividendos? São basicamente 4 pilares que estão totalmente ligados. Tudo começa com um lucro estável. Esse lucro, por sua vez, alimenta um fluxo de caixa previsível. Com esse caixa, a empresa consegue manter um histórico de pagamentos consistente. E qual é o teste de fogo? A resiliência, a capacidade de continuar distribuindo esses lucros, mesmo quando a economia não está nos seus melhores dias. Agora, com esses critérios em mente, vamos dar uma olhada no primeiro setor-chave. O segmento de energia e utilidades públicas é um favorito histórico de quem investe para a renda. E o motivo é simples: a natureza dos seus contratos, que trazem uma enorme previsibilidade para as receitas. Olhando para essa tabela, a gente vê pesos pesados do setor. A Petrobras, por exemplo, mesmo com toda a volatilidade do petróleo, tem uma capacidade de gerar caixa que é impressionante, e caixa é o que paga dividendos. Depois a gente tem as transmissoras, como Taesa e ISA-CTEP. O grande trunfo delas é a previsibilidade. Seus contratos são longos, regulados, é quase como receber um aluguel pela passagem da energia. A ISA-CTEP e a CEMIG também se destacam pelos dividendidos historicamente altos. E para fechar, a ENGIE e a CPFL são exemplos de consistência, com um histórico longo de remunerar bem seus acionistas, o que as torna peças fundamentais para uma carteira de renda. Agora, vamos avançar para o segundo bloco de setores que são fundamentais. O financeiro e o de telecomunicações têm uma característica em comum que é essencial para essa estratégia: a receita recorrente. É isso que garante uma base muito sólida para a distribuição de lucros. Neste grupo, nós temos 3 modelos de negócio muito robustos. O Banco do Brasil é um pilar do nosso mercado. O lucro consistente dele se traduz quase que diretamente em dividendos bem generosos. Logo ao lado, a BB Seguridade opera no mercado que é menos exposto aos ciclos econômicos, o de seguros, o que dá uma resiliência natural para a empresa. E por fim, a Telefônica Brasil, a Vivo, é o exemplo perfeito da força da receita recorrente. É só pensar nas contas de celular, de internet, que são pagas todo santo mês. Essa previsibilidade é música para os ouvidos de quem investe com foco em dividendos. Bom, depois de analisar os critérios, os setores e algumas empresas, o passo lógico é pensar na construção da carteira. E aqui, o foco não é só escolher bons ativos, mas saber como combinar eles de uma forma inteligente para otimizar a renda e, ao mesmo tempo, diminuir os riscos. Então, como fazer isso na prática? Os princípios são esses que estão na tela. Primeiro, diversificar. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É fundamental distribuir entre setores diferentes. Segundo, olhar o histórico. Uma empresa que já paga dividendos há muitos anos tem uma probabilidade maior de continuar pagando. Terceiro, observar a consistência da distribuição, o chamado payout. É preciso ver se a empresa está distribuindo uma fatia saudável do seu lucro. E por fim, o mais importante de tudo, priorizar empresas com modelos de negócio realmente sólidos, daqueles que conseguem atravessar diferentes cenários econômicos. E isso tudo nos leva a um ponto que é absolutamente fundamental, a gestão de riscos. Para ter sucesso com uma estratégia de renda passiva, é preciso entender com muita clareza que não existe garantia no mercado de ações. A visão tem que ser pragmática. Esse comparativo aqui é essencial para alinhar as expectativas. Muita gente entra no mercado buscando uma renda passiva garantida, estável, mas a realidade é bem diferente. Os dividendos variam, porque os lucros das empresas variam. O valor das ações em si é volátil, sobe e desce, e o mais importante, os pagamentos não são a prova de crises.
Em períodos difíceis, as empresas podem sim reduzir os dividendos. Entender isso é o primeiro passo para uma boa gestão de risco. Portanto, a grande conclusão é que o sucesso numa estratégia de dividendos não vem de uma fórmula mágica. Ele é, na verdade, o resultado da combinação de 3 coisas: um planejamento cuidadoso, a paciência para atravessar os ciclos do mercado e uma avaliação contínua dos ativos da carteira. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Olhando para o horizonte de 2026, onde pode estar a melhor oportunidade para a renda passiva? Será que está nas ações de dividendos, que a gente acabou de explorar, ou talvez nos fundos imobiliários? A resposta para essa pergunta certamente vai moldar muitas carteiras de investimento nos próximos anos.